ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, sexta temporada. Hoje falaremos novamente, sobre a lei do estrangeiro em Portugal, das novas políticas de imigração, em especial das mudanças da CPLP, renovação, troca para cartão e nova emissão da CPLP. Para conversar conosco, recebemos aqui no estúdio a advogada de imigração, doutora Sheila Salgado. Seja muito bem-vinda, doutora Sheila. Muito prazer, muito obrigada pelo convite, Alexandra. Sinto-me muito honrada de estar aqui nesse programa tão importante. E no meio dessa confusão toda, No meio dessa confusão para orientar o público, porque eles precisam realmente dessas informações que são muito relevantes sobre a atual política de imigração aqui em Portugal. Exatamente. E como a gente tem sofrido mudanças praticamente semanais. Exatamente. Eu falo que toda semana eu estou tendo que atualizar alguma coisa aqui e é aquilo. A gente percebe, sabe, do impacto de uma informação não atualizada. É verdade. Bom, doutora Sheila, mas antes de começarmos, para a gente situar os nossos telespectadores, há quanto tempo você vive aqui em Portugal? Há 5 anos. 5 anos. Você não é de Braga? Não, sou da Póvoa de Varzim. Faz 5 anos amanhã, dia 20 de fevereiro, que eu cheguei em Portugal. Exatamente. Que delícia! Você já veio casada ou você casou aqui? Casei aqui em Portugal. Olha, então 5 anos sempre a viver lá em Póvoa. Póvoa e Vila do Conde, 2 cidades que são uma próxima da outra. São maravilhosas. Me acolheram muito bem e também Braga, porque eu também gosto muito da cidade de Braga. Claro. E já chegou trabalhando na área? Como é que foi? Não, até a minha licença para advocacia sair, eu tive que trabalhar numa fábrica. Fiquei durante 7 meses trabalhando numa fábrica. Esperando sair a liberação da ordem. Para advogar, exatamente. Enquanto isso, demorou um bocadinho, eu tive que entrar no mercado de trabalho aqui em Portugal e foi a melhor coisa que eu fiz, para ter experiência. Até para conhecer, né? Exatamente, ter experiência com direito trabalhista, conhecer outras pessoas, a cultura. Então, essa fase também foi muito importante da minha vida. É importante a gente deixar isso claro aqui para as pessoas que pensam, que se organizam para vir para cá, que é realmente uma construção de um processo, que vai evoluindo aos poucos. Não adianta querer chegar, você já era advogada atuante lá no Brasil, teve que chegar, dar uma pausa para reconstruir essa carreira. Exatamente. E hoje está aí a 1000 por hora. Exatamente, não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada. É sempre a correr de um lado para o outro. Olha, eu vou falar, vida de advogado de imigração aqui em Portugal não é fácil. Não é. Todo dia muda alguma coisa. E fora todas essas mudanças, Alexandre, a gente ainda entra num detalhe de não haver padronização nas instituições públicas aqui em Portugal. Isso todo mundo reclama, toda a gente reclama disso. Vai para uma AIMA, é uma informação. Aí você vai para outra AIMA, outra loja, é outra informação. Então, são outros documentos diferentes daquela outra loja que você compareceu com o cliente. Como orientar um cliente, É muito difícil, porque até mesmo chegando lá na entrevista, nós somos surpreendidos com aquela mudança de uma AIMA para outra. Então, isso é muito difícil. Além das mudanças macros, tem as mudanças micros. As legislativas e a lei dos funcionários. Exatamente, a lei própria. A lei do atendente. A lei do atendente. Toda a gente que vem aqui fala dessa lei. É verdade. Pronto, vamos lá. A Lei 9/2025 já foi publicada. Como serão as renovações da autorização de residência da CPLP agora? Isso aí já rende muita coisa. Olha, essa Lei 9 de 2025, que foi publicada no dia 14, ela trouxe 3 alterações significativas. Primeiro é a renovação da autorização de residência da CPLP para quem já está em Portugal e estava com ela caducada. O segundo ponto que eu julgo muito importante é a transformação do papel para o cartão. Que era um problema seríssimo também. Que na verdade era um documento que não valia lá fora de Portugal. E as pessoas não podiam viajar porque não tinha aquele documento que era uniforme na União Europeia. Os dados biométricos, com a foto e tudo. Então, essa também é uma segunda mudança importante, transformar em papel para cartão. E o terceiro ponto é sobre quem estiver em Portugal, se vai poder tirar a R da CPLP. Mas vamos para o primeiro ponto, que é o que você perguntou, que é sobre a renovação. Isso já foi uma grande conquista, porque os portadores da R da CPLP estavam com ela vencida há 1 ano. 1 ano? 1 ano já, sendo prorrogada por vários decretos, que era o decreto 21A, que prorrogou até 30 de junho de 2025. O que é um
complicador, né? Muito grande, porque na autorização de residência comum também está prorrogada até 30, 31, não sei, de junho, 30 alguma de coisa, junho. 30, né? Isso. De junho. E a gente sabe que, infelizmente, nem todos aceitam esse decreto. Nem a própria AIMA. Nem a própria AIMA. Nem a própria AIMA, quando, por exemplo, o utente vai reagrupar os familiares. Imagine, então, com o CPLP. Pois é. Pessoas estão tendo contas no banco encerradas, perdendo o emprego, pessoas que trabalham como caminhonistas, né, não podem cruzar as fronteiras. Então, essa nova lei, no que se refere à renovação, foi muito importante. Porque nesse ato da renovação já vai transformar o papel em cartão. Já vai, na verdade, corrigir 2 erros, já vai, 2 falhas. Exatamente. E os requisitos para renovar essa autorização de residência. Muitas pessoas estavam a achar que era só entregar um atestado de antecedentes criminais atualizado. Não. No portal da AIMA já tem lá a relação de documentos. Ou seja, está tudo listado lá. Está tudo listado. E o que é mais importante hoje é a comprovação dos meios de subsistência. Se você não comprovar que Alfere, que ganha pelo menos 820 euros, que é o salário mínimo atual em Portugal, certamente não vai conseguir renovar a autorização de residência. Então, o que você precisa? O imigrante, ele precisa ter um contrato de trabalho ou uma atividade aberta nas finanças e emitir recibos verdes. Mas eu ouvi falar que isso aí também está dando muito problema, né? Pois é. O ideal para quem tem uma atividade aberta é ter um contrato de prestação de serviços. Porque não basta ter uma atividade aberta e emitir recibos. Tem que comprovar que você está a prestar efetivamente aquele serviço. Realmente existiu. E como se prova isso? Com um contrato de prestação de serviço. Então, eu aconselho, quem é um profissional autônomo e tem uma atividade aberta nas finanças, presta um serviço, que ele formalize com um contrato de prestação de serviço. Dica isso aí. Muita gente não faz isso, Alexandre. Só se tiver a orientação de um advogado. Exatamente. Eu tenho acompanhado só muitos indeferimentos. Por causa disso. Isso. Não estão conseguindo comprovar os meios de subsistência. Então, como se comprova? Contrato de trabalho, porque trabalha por conta de outrem, atividade aberta nas finanças, principalmente se tiver a prestação de serviços. E também o que foi falado, e está no site da AIMA, é um termo de responsabilidade. Isso é novo. Isso é novo. Porque eles não costumavam aceitar termo de responsabilidade, só para estudantes. E quem tem uma R da CPLP... O que seria esse termo de responsabilidade, só para a gente explicar aqui? É aquele modelo número 4 que está lá no site da AIMA, que, na verdade, é aquela carta convite, famosa carta convite. Mas a carta convite é quem está fora e está ingressando em Portugal. Quem já está em Portugal é o termo de responsabilidade. Mas é o mesmo termo que a carta convite. Alguém... alguém que seria, por exemplo, um parente ou um cônjuge, né, marido e mulher. Vamos supor que a mulher não trabalha. Mora com o marido e ele é que arca com as despesas de casa, da vida em comum do casal. Ele pode assinar um termo de responsabilidade para a esposa, se ela não estiver a trabalhar, não tiver atividade aberta, nada disso. Não tiver como comprovar essa subsistência. Exato. E aí ele assina o termo de responsabilidade. O mais importante é não só juntar o termo de responsabilidade. Ele tem que estar assinado e com assinatura reconhecida em notário ou por um advogado. E também, essa pessoa que assinou o termo de responsabilidade tem que juntar a comprovação dos meios de subsistência. Não é só assinar um termo de responsabilidade. Se ele é o responsável, na verdade, a comprovação tem que ser dele. Exatamente. Ele vai ter que mostrar o contrato de trabalho dele, os recibos de vencimento, ou se ele tem uma atividade aberta. E aí, nesse caso, eu imagino que o vencimento seja mais alto, porque aí é para sustentar os dois. Exatamente. Pela lei, seria um salário mínimo para ele e 50% do salário mínimo para quem ele está fornecendo o termo de responsabilidade. Agora, o que a gente não sabe, Alexandra, porque é muito novo, como eu disse, eles não costumavam aceitar o termo de responsabilidade para o trabalhador independente ou o trabalhador por conta de outrem, que seria o artigo 88 e 89. Abriram a exceção para a R da CPLP.
quando o termo de responsabilidade era concedido só aos estudantes. Na prática, a gente não sabe como será isso. Isso é que está muito difícil, né? Porque tem um texto. Tem um texto. E na prática a gente ainda não está conseguindo visualizar tudo isso acontecer. Exatamente. Eu acho que eles vão criar uma certa resistência para esses casos. Imagino que sim. Só vão aceitar termo de responsabilidade se comprovar um grau de parentesco. Acredito eu. Porque faz sentido, né? Porque eu não posso, vamos supor, eu estou desempregada, eu não posso pedir o meu amigo para me fornecer um termo de responsabilidade. Claro. Posso até pedir, mas será que eles vão aceitar? Não comprovo uma união de fato. Porque senão daqui a pouco isso vai virar negócio, né? Eu começo a comprar termo de responsabilidade. Sem dúvida. Então, isso é novo. Vamos, ver como isso vai acontecer na prática. Muita gente preocupada, já até entrou em contato com o meu escritório. Olha, mas no momento eu não trabalho, estou desempregado, não tenho atividade aberta nas finanças, o que eu posso fazer? E aí existe essa salvação, que seria o termo de responsabilidade. Mas eu não estou aconselhando aos meus clientes pegar termo de responsabilidade de qualquer pessoa. Claro. Só se for parente. Marido, mulher, pai, que fornece o termo para o filho, enfim. Vamos ver na prática. Responsáveis comuns, né, normais. Exatamente. E aí esse é o principal requisito para renovar a R da CPLP. Comprovar os meios de subsistência, nessas 3 possibilidades, comprovar o alojamento e antecedentes criminais do país de origem e também um passaporte válido. São os documentos que estão relacionados lá no site da AIMA. Perfeito. Bom, agora um outro ponto que também está gerando... Hoje eu trouxe a doutora aqui, gente, só para polêmica, então hoje tá difícil. Cada ponto aqui vai gerar muitos questionamentos. Bom, brasileiros e timorenses poderão entrar como turistas e se legalizarem em Portugal pela R da CPLP. Explique isso para a gente, doutora. Bem, Alexandra, esse é o ponto mais polêmico da nova lei. Porque lá no artigo 75 da Lei 9/2025 diz que brasileiros e timorenses, aqueles membros da CPLP, não só brasileiros e timorenses, tá? Pode ser um cabo-verdiano, pode ser um angolano, mas eles precisam de vistos de turistas para entrar em Portugal. O brasileiro e o timorense não precisam de visto. É porque já não precisam. Exato. Aí está lá que os membros da CPLP poderão solicitar a R da CPLP já em Portugal se eles entrarem de forma legal no país ou se tiverem um visto de curta duração. Que visto de curta duração é esse, pelo que está na lei? É o visto de turismo, que o brasileiro está isento, que o timorense está isento. Por isso que está falando que eles podem vir. Exatamente. É o que está na lei. Pode vir como turista. O que está na lei é isso. Se entrar legalmente em Portugal ou se tiver um visto de curta duração, que é o visto de turismo, em território nacional, quando ele chegar aqui, ele pode pedir a R da CPLP. Pelo que está na lei. Pelo que está na lei. Mas, se você for lá no site da AIMA, na sexta-feira passada, eles colocaram uma nota informativa. A dizer o quê? Olha, para você ter direito à R da CPLP estando em território nacional, você vai precisar de um visto consular prévio, obtido lá no seu país de origem, ou seja, antes de vir para Portugal. Então, que contradiz a lei. Exatamente. Gente, olha a importância disso que a gente está tendo que lidar aqui. A lei tem um texto, a página da AIMA está com outro texto e um contradiz o outro. E aí já tem pessoas tentando tomar decisões, inclusive preparando a mala para vir para Portugal, porque pode vir como turista. Olha a responsabilidade ou irresponsabilidade, eu não sei nem classificar mais o que a gente está vivendo. Olha, não oriento de forma alguma ninguém vir como turista hoje. Por quê? Ainda que falem que vocês possam vir. Não. Pelo menos nesse momento, não. Nem pensar. Seria uma tamanha irresponsabilidade. Porque se a pessoa chegar hoje em Portugal, Alexandra, veio como turista, não vai conseguir a R da CPLP, porque se você entrar no site da AIMA, no que se refere à R da CPLP,
Antes tinha lá solicitação de AR da CPLP para quem está em território nacional. Tinha um cadeado ali trancado, ninguém podia pedir aquilo. E existia, mas fechado. Fecharam. A nossa esperança era o quê? Vão abrir o cadeado. Vão abrir o cadeado, com a nova lei que foi assinada dia 13 de fevereiro de 2025 pelo presidente Marcelo Rebelo de Souza. Vão abrir o cadeado. Ele assinou a lei foi publicada, e o que é pior, não tem mais cadeado nenhum. Sumiu o cadeado, tiraram o cadeado, tiraram aquela imagenzinha que dizia que podia pedir a AR da CPLP, e hoje o site está completamente fechado. Ninguém nem consegue colocar login e senha para entrar, só tem uma informação lá, que se você precisar renovar, você tem que juntar tais e tais documentos, que nós já falamos, e se você quiser pedir a AR da CPLP estando em território nacional, tem que ter um visto consular próprio, específico para esse fim. E aonde pega esse visto, Alexandra? Se você já está em Portugal, não consegue mais o visto. Porque esse visto é no seu país de origem, que você solicita antes de vir para Portugal. No consulado português, vamos supor, você é brasileiro, estou no Brasil, pretendo vir para Portugal, eu tenho que ir lá no consulado português, no Brasil, e solicitar um visto específico para a CPLP, que ainda não existe. Exatamente. Não criaram. Gente, olha só, qual que é a nossa preocupação? Por que hoje a gente está tratando esse assunto aqui, ainda no meio do furacão, né? Na verdade, a gente ainda está no meio. Porque o fato de já ter chegado lá no Brasil, essa possibilidade de vir para Portugal como turista e pedir essa R da CPLP aqui, já fez com que pessoas tenham atravessado o Atlântico. E a gente tem recebido, a doutora Sheila é também conselheira lá da Associação UAI, é uma das conselheiras que nos acompanha lá, e a gente está lidando com essas situações, né, doutora? Pessoas embarcando nessa possibilidade e chega aqui e não tem o que fazer. Pessoas que chegaram há 20 dias atrás e já estão voltando. Não tem o que porque fazer. Vieram Isso nessa quando esperança. tem condições de voltar, esse é o problema. Que muitas vezes, infelizmente, o que a gente tem visto, a irresponsabilidade, não sei nem se é só irresponsabilidade, porque o fato de divulgarem isso lá, existir a lei, na verdade é isso, existe a lei, então, então eu posso confiar. Chega aqui, não tá, infelizmente as coisas não estão acontecendo assim. E é importante as pessoas que ainda estão no Brasil colocar o pé no freio. Terem essa consciência, porque isso foi amplamente divulgado há umas 2 semanas atrás, há um mês atrás. Olha, o presidente Marcelo vai assinar a lei que vai permitir que turistas brasileiros ingressem em Portugal e se legalizem pela R da CPLP. O problema é que a gente vê isso em veículos de imprensa oficiais. É verdade. Né? Aí quem recebe isso lá no Brasil, confia. Pois é. Esse é o problema. Só que não sabe que essa questão envolve... Tem toda uma história por trás. O poder legislativo, que não tem nada a ver com a imprensa, envolve, né, um presidente da República que vai sancionar a lei ou não, e, além disso, um regulamento da lei, que, inclusive, Alexandra, é o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, ele está lá no Brasil, reunido com o presidente do Brasil na 14ª Cimeira Luso-Brasileira. Sim. E foi anunciado que hoje vai sair o regulamento da lei. Hoje à noite. Gente, só para vocês entenderem, esse programa é um programa gravado. Hoje nós estamos em 19 de fevereiro de 2025. Esse programa vai ao ar no próximo sábado. Ou seja, no sábado, muita informação já vai ser acrescida a tudo que a gente está falando aqui. Exatamente. Então, hoje ele assina. Hoje, pelo que está na informação, é que eles vão divulgar o regulamento da lei. Divulgar o regulamento. Porque a lei, ela foi publicada no Diário da República de Portugal, tem essa controvérsia que eu disse do artigo 75, que permite vir como turista e pedir a R da CPLP. E o texto da AIMA que contradiz isso. E o regulamento da lei, que sairá hoje à noite, é que vai determinar se pode ou não vir como turista, ou se vai precisar desse visto consular específico. Procurem saber disso, gente. Exatamente. Senão vai chegar aqui e não vai conseguir a R da CPLP. E o que é pior, Alexandra,
se vier como turista hoje e não conseguir a R da CPLP, dificilmente ele vai se legalizar em Portugal. Por quê? E se não se legalizar, a chance de uma deportação é grande. É grande. Atualmente está grande. Porque já sabemos que existem fiscalizações nas que grandes estão cidades. acontecendo. A gente sabe que está acontecendo aqui em Portugal. Então, isso é aquela questão de antes, a pessoa ficava aqui a aguardar, né, esse período de legalização, mas aguardava com várias limitações, Sim. mas de certa forma a vida dela acontecia. Não está assim. Porque ela tinha uma manifestação de interesse, lembra? Que resguardava. Que resguardava. Não existe isso mais. Não, foi revogada, né? O governo pôs fim Exatamente. aos pedidos de manifestação de interesse, de legalização por esse meio. Então, não há essa possibilidade hoje para quem chega como turista em Portugal. Não há possibilidade de manifestação de interesse, não há possibilidade de AR da CPLP e não há possibilidade de, em território nacional, já em Portugal, solicitar um visto. Muitas pessoas acham, tudo bem, eu entrei como turista, mas agora eu quero tirar esse visto específico da CPLP. Pode até tirar, desde que volte ao Brasil e faça a solicitação. Exatamente. Tem alguns casos específicos que ainda consegue, né? O altamente qualificado, que quase ninguém encaixa. Pois é. As pessoas têm que ter essa clareza. Existe a possibilidade, mas não é para qualquer um. Então, só se você encaixar naquela condição é que vai ser possível, né? Exatamente. Se você for casado, por exemplo, com um cidadão europeu, aí aqui se legaliza pelo artigo 15. Mas a pessoa que está a chegar em Portugal, né? Que não se encaixe em nenhum desses padrões. Pronto. Não vai conseguir, vai ter que voltar para o seu país de origem e solicitar um visto específico. Perfeito. Então, doutora, hoje, atualmente, qual seria a melhor forma para imigrar aqui para Portugal? Solicitando um visto de residência ainda no seu país de origem, adequado ao seu caso. Existem vários. Visto de procura de trabalho, que é o mais utilizado, o menos burocrático e o menos oneroso. Gente, o dinheiro que a pessoa precisa juntar, comprovar em conta para tirar esse visto de procura de trabalho, é o valor que ela precisa mesmo trazer para Portugal. Esse dinheiro não fica preso, ela pode chegar aqui, né, e utilizar o dinheiro que está na conta para a subsistência dela, porque ninguém pode chegar em Portugal sem qualquer valor financeiro reservado. Então, e aqui eu ainda faço uma chamada aqui, sim, que eu venho falando insistentemente isso. É o visto mais tranquilo atualmente para vir, para procurar trabalho, mas não quer dizer que você vai encontrar o trabalho. Exatamente. É outro problema. Exatamente. Então eu vou com o meu dinheiro contado, porque eu estou indo para procurar trabalho, chego lá, arrumo o trabalho e começo a trabalhar. Não está assim. Não. A procura é muito grande, porque já temos Exatamente. Já temos aqui muitos imigrantes, né? Então, até ele conseguir um trabalho, pode ser que demore. E se ele não tiver uma boa reserva financeira, se ele não se preparou, não se estruturou para fazer essa imigração? Vai passar fome e ficar na rua. E isso a gente lida lá na associação toda semana. Toda semana a gente recebe pelo menos um caso de quem chega e fala, olha, eu não tenho mais como pagar alojamento, não tenho mais como pagar comida, não tenho mais como sobreviver. Olha, é muito sério isso, né, doutora? E o que é pior, a Embaixada Brasileira não está prestando ajuda para retorno, Alexandra, não está. Mas é porque, na verdade, a Embaixada, os consulados também só interferem em retorno em caso de desastres naturais. Exatamente. Fui tentar, minha vida deu tudo errado. Isso quero não é uma responsabilidade também do consulado. Quero uma passagem de volta. Não estão. É, senão todo mundo ia viajar contando com a passagem de volta do consulado. Não é assim que resolve. E são tantos vistos, olha, visto de estudante, não é só o visto de procura de trabalho, esse é o menos burocrático. Existe a possibilidade, é tentar encaixar ali Visto de empreendedor, visto de estudante, visto de trabalho para quem já tem um trabalho, um contrato, né? uma promessa de trabalho. O visto de procura de trabalho, e parece que vai sair recentemente esse visto da CPLP, vamos saber hoje, né, com o regulamento. Então, são muitas oportunidades que a pessoa pode se preparar, se organizar, se estruturar e solicitar um visto. E não se arriscar. E não se arriscar, né? Vir como turista. Na atual conjectura em Portugal, se vier como turista, não vai conseguir se legalizar. Não vai. Exatamente.
É importante, como eu falei, hoje a gravação, nós estamos aqui no dia 19, esse programa vai ao ar no sábado, a gente já vai ter mais a noção dessa regulamentação, dessa lei, né? Então, procurem se informar. Independente de qualquer coisa, eu particularmente daria orientação. Esse ano de 2025, espera, deixa as coisas se assentarem, as coisas chegarem no lugar, os processos que estão congestionados aqui serem solucionados, porque isso não adianta chegar mais, se não está dando conta do que está aqui. Exatamente. Né? Então, eu acho que 2025, sinceramente, não é o momento. Não é momento de estar vindo. Concordo. Não é. Por segurança de vocês mesmos. Né? Até quem vem com visto, Alexandra. Exatamente. Não está conseguindo agendamento, porque os vistos estão saindo do consulado sem agendamento. E para conseguir um agendamento aqui em Portugal hoje, as pessoas só conseguem com uma ação judicial, em tribunal. Mais gasto. Exatamente. Então, vamos esperar... Espere em real, o que eu tenho falado muito isso. Falei, gente, espera aí no Brasil essas coisas resolverem, porque você vai esperar em real, vai esperar junto da família, dos amigos. Exatamente. Aqui você vai esperar gastando em euro e sem rede de apoio. Né? Isso é muito sério. E é muito triste os casos que a gente tem acompanhado por pessoas que foram nesse embalo. Tem que ter responsabilidade. Eu acho que a palavra-chave é responsabilidade. E não acreditar em tudo que a mídia jornalística está a informar, sem fundamento legal. Exatamente. O que eles estavam a dizer era sem fundamento, porque o presidente nem tinha assinado a lei ainda. Uhum. Como dizia que... Eram especulações. Exato. Soltam as notícias e os títulos... Geralmente os títulos já vêm justamente para atrair, já dá uma afirmação, e a gente sabe que, infelizmente, a grande maioria da população só lê o título. É verdade. Para ali no título, já concluir e já agir. Pronto, aí... Ou então vai acompanhar os youtubers da vida, os famosos que muitas vezes estão fundamentando o título. Que falam que a vida em Portugal é maravilhosa. Exatamente. Bem, mas a gente sabe que não é bem assim, né, Alexandra? Tem de tudo, mas para ser cada vez mais maravilhosa, você tem que estar adaptado e de acordo com o que tem que ser, né? Com os passos que tem que seguir, que são demorados, gente. Não existe processo imigratório instantâneo, rápido. É tudo demorado. Não é isso? Bom, então, mas hoje, no meio dessa confusão aí, quanto tempo está a demorar para se legalizar aqui em Portugal atualmente? Se a pessoa veio com visto sem agendamento, tem casos de imigrantes que estão aqui há 1 ano sem conseguir esse agendamento. Não há vagas para absolutamente nada na AIMA. E aí, se não teve agendamento, não conseguiu resolver isso, está sem a documentação, não consegue trabalho, não consegue se inscrever na Segurança Social, que agora requer um contrato de trabalho ou uma atividade aberta. Uhum. E não basta ter atividade aberta, tem que ter o contrato de prestação de serviço, como eu sinalizei no início, isso é muito importante. Para comprovar a existência do serviço. Exatamente, porque qualquer um abre atividade nas finanças. Comprovar é que é difícil. Exatamente. Que de fato está a prestar aquele serviço. Exatamente. Então, isso é uma dica muito importante. Se você é um profissional autônomo, não custa nada, faz um contrato de prestação de serviço com aquela pessoa individual ou aquela empresa. Do serviço que está sendo prestado que você está a prestar. Garante. Exato. Pronto. Doutora Sheila. Hoje o tema foi bem quente. No meio disso tudo aí, vou pedir para deixar uma mensagem com o que a gente tem em mãos até hoje, né? Com certeza teremos que voltar porque vai vir mais alteração, vai vir mais novidades. Com certeza. E é importante a gente informar. Vou pedir para a doutora deixar uma mensagem para quem nos acompanha. Olha, eu acho que a mensagem mais importante de hoje é responsabilidade e consciência no seu processo imigratório. Procurar a ajuda de um profissional, você que ainda está no seu país de origem, procurar um advogado ou uma advogada da sua confiança para lhe auxiliar no seu processo imigratório e você buscar informações fidedignas, reais, e não somente da imprensa. Tem que ter muita responsabilidade e consciência, palavras-chave.
responsabilidade e consciência nesse atual momento que a gente está enfrentando aqui em Portugal. Muito obrigada, doutora Sheila. Para mim foi um prazer, estou muito honrada por esse convite e poder ajudar o público com essas informações tão relevantes. E são importantíssimas. É verdade. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Você acabou de assistir o Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é um programa de entrevistas quinzenalmente aos sábados aqui na DMTV, às 17 horas de Portugal. E no Brasil, às 17 horas, no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.